Olá pessoal, vamos lá, mais uma aula aí, dando continuidade àquele assunto que nós começamos na aula anterior, sobre a LKC, Lei de Kirchhoff das Correntes. Nessa aula nós vamos apresentar para vocês a solução de um problema usando essa lei. Então nós temos esse circuito aqui, ó. Nós temos duas fontes, né? Como eu já havia falado com vocês, essa nova matéria, ela envolve circuitos com mais de uma fonte, né? Então nós temos aqui duas fontes, uma fonte de 24, uma fonte de 4 volts, e temos aqui essas resistências, 10 ohms, 2 ohms, 5 ohms, tá ok? Então, qual é o problema aqui? Ó? Utilizar a LKC para determinar as correntes do circuito. Bem, vamos, antes da gente partir para a solução, vamos mostrar aqui para vocês. Ó, nós temos aqui o nó, aqui nós temos o nosso nó, tá? E vamos utilizar aquela notação, tá? Onde nós usamos o terra, tá? Então, tá aqui o nosso terra, ó. Nosso GND aqui, ó. Né? Então, temos aqui, ó, a alimentação de 4 volts, temos outra alimentação aqui de 24 volts. Então, aqui você vai ter mais 24 volts aqui nesse ponto em relação ao terra. E temos 24 volts aqui nesse ponto em relação ao terra. Então, ó, 24 volts aqui, ó, 4 volts aqui e 24 volts aqui. Tá? Bom, observe que a tensão nesse ponto aqui, que a gente chama de nó, nós não temos essa tensão. Então, nós damos um nome para esse nó. Eu chamei de Vx. Por quê? Porque essa tensão ela é desconhecida. A gente não conhece essa tensão. Tá? Então, vamos partir para a solução. Bom, inicialmente, o que a gente faz? A gente adota uma convenção, tá? Estabelecendo o sentido da corrente. Veja só, esse sentido é você que vai estabelecer. Você não precisa seguir nenhuma regra. Você pode colocar qualquer sentido. Vamos imaginar assim, você vai dar um chute. Vamos imaginar assim, né? Ah, vou dar um chute aí. Pode ser qualquer valor ou qualquer direção. Então eu estabeleci que as correntes, elas se chamariam I1, I2 e I3 e teriam essa direção aqui. Elas vão ter essa direção. É a direção verdadeira? Não sei. Isso não importa, tá? Lá na frente vocês vão entender por quê. Você poderia colocar I2 entrando, I3 entrando, I1 entrando, não tem problema. Tá? Temos aqui o nosso nó, né? Nosso nó. E esse ponto aqui, essa tensão, é a tensão Vx em relação ao terra, 0 volt. Bom, usando então a lei de Kirchhoff, né? O LKC, tá? Se nós aplicarmos LKC nesse nó, o que nós sabemos? Que I1 mais I2 mais I3 é igual a 0. Então, chamamos isso aqui de I1, isso aqui de I3, isso aqui de 2. Então, nós temos que I1 mais I2 mais I3 é igual a 0. Bom, então, vamos determinar agora os valores das correntes, tá? Então, temos que determinar I1, I2 e I3. Como é que nós vamos determinar essas correntes? Veja bem, essa tensão aqui nós não temos, que é a tensão Vx, mas nós temos essa de 24 e temos o valor da resistência de 10 ohms. A mesma coisa, temos aqui o I3, temos o Vx, a tensão de 4 volts e uma resistência de 2 ohms. Aqui nós temos 0 volts, que é o terra, e aqui nós temos a resistência de 5 ohms. Então, como é que nós procedemos para fazer o cálculo das correntes? É bem tranquilo.
Lembra que eu falei para vocês da DDP, diferença de potencial? Então, essa resistência de 10 ohms, ela vai ter uma DDP aqui. Essa resistência de 2 ohms, ela tem uma DDP. E essa resistência de 5 ohms, ela também tem uma DDP, né? DDP é o quê? Diferença de potencial. Então, qual vai ser a diferença de potencial aqui em cima dessa resistência de 10 ohms? Vai ser 24 menos Vx. Qual a DDP em cima dessa resistência de 2 ohms? Vai ser 4 menos Vx. Qual vai ser a DDP em cima desse resistor de 5 ohms? Vai ser 0 menos Vx. Se eu tenho a DDP e eu tenho os valores das resistências, basta eu fazer a divisão dessa DDP pela resistência. Então, 24 menos Vx dividido por 10 vai dar em 1. 4 menos Vx dividido por 2 vai dar em 3. 0 menos Vx dividido por 5 vai dar em 2. Tá? Nas aulas anteriores nós falamos sobre isso. Só que nós estabelecemos, né, uma convenção. Nós falamos, olha, a minha corrente 1 ela vai para cá, a nossa corrente 3 vai vir para cá e a minha corrente 2 vai vir para cá. Então, eu tenho que seguir essa convenção, tá bom? Então, olha só, a corrente 1, ela vai ser o quê? Vai ser Vx menos 24 dividido por 10. Por quê? Porque observe que a corrente I1, eu estabeleci que ela vai sair do Vx em direção a 24 volts. Então, eu estou considerando que aqui está mais positivo do que aqui. Então, a corrente ela vai sair daqui para cá. Para isso, eu tenho que considerar Vx menos 24. Por quê? Porque a corrente ela sai do potencial maior para o potencial menor. Lembram disso? Na aula anterior, nós falamos sobre, na aula passada, nós falamos sobre isso. Então, para que essa corrente saia do Vx e vá em direção 24, eu tenho que considerar que Vx tenha um potencial maior do que o de 24 volts. Tá? Então, eu pego Vx menos 24 e divido por 10. Aí eu vou ter o meu o quê? O meu I1. Então, eu escrevi aqui, ó, para a corrente I1 ter essa direção, Vx ela tem que ser maior que 24 volts, de acordo com a convenção que eu adotei. Ah, professor, mas se eu quisesse adotar um sentido contrário, colocar o I1 para cá, não teria problema nenhum. Só que aí você teria que fazer 24 menos Vx dividido por 10, porque você ia mudar a direção da corrente. Tá ok? Bom, vamos agora para a corrente I3, tá? Então, vimos aqui a corrente I1, né? Agora nós vamos ver a corrente I3. Aqui eu errei aqui na hora de escrever, apaguei aqui, ó. Não reparei a bagunça. Então, olha só, aqui, ó, eu tenho agora que determinar I3, que é essa corrente aqui. Então, observe que a corrente ela sai, ó, do Vx em direção a 4 volts. Então, eu considero que o meu Vx é mais positivo, né, tem um potencial maior do que o de 4 volts. Então, eu vou ter 4 volts, aliás, vou ter Vx menos 4 volts. O que é isso aí? É a nossa DDP, tá? Então, a diferença de potencial em cima da resistência de 2 ohms é o quê? Vx menos 4. Por quê? Porque eu estou considerando que a corrente está indo nessa direção, nesse sentido aqui. Então, Vx menos 4 vai fazer com que a corrente saia desse ponto para esse ponto. Por quê? Porque eu estou considerando que Vx é mais positivo. Então, eu faço Vx menos 4. Como é que eu faço para determinar a corrente? Basta dividir pela resistência, né? O que eu estou aplicando aqui? Lei de Ohm, né?
lei de Ohm. Que corrente é o quê? É a diferença potencial dividido pela resistência, né? Então, para que essa corrente se desloque do ponto de Vx para o de 4 volts, né, seguindo a convenção que eu adotei, né, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um potencial maior em Vx, em relação ao 4 volts, tá bom? Então esse é o meu I3, vai ser o quê? Vx menos 4 dividido por 2. Tá ok? Bom, vamos agora calcular o I2. Como é que eu calculo o I2? O I2 é essa corrente aqui, ó. Então, veja bem, eu estou usando a convenção, eu adotei que a corrente 2 está vindo aqui, ó, nessa direção aqui, ó, indo em direção aos 5 volts, sendo do Vx para cá. Então eu vou considerar que o meu Vx ele é mais positivo do que esse ponto aqui. Então vai ser o que? Vx menos 0, porque esse potencial aqui é 0 volts, que é o meu ground, né? Dividido por 5. Então esse vai ser o quem? Vai ser o meu I2. Bom, aplicando o LKC, né, nós sabemos que a somatória das correntes nesse nó aqui tem que ser igual a 0. Então o que eu faço, pessoal? Eu pego. Quem é o meu I1? Meu I1 eu calculei aqui, ó. Quem é o meu I2? Eu calculei aqui, ó. Quem é o meu I3? Eu estabeleci aqui também. Então agora é simplesmente fazer a substituição, ó. Meu I1 está aqui, meu I2 está aqui, meu I3 está aqui. Então vai ser Vx menos 24 dividido por 10. I2 vai ser Vx menos 0 dividido por 5. I3 vai ser Vx menos 4 dividido por 2. Tá? Fazendo as devidas manipulações algébricas, né? Tirando o mínimo e tudo mais, né? Eu vou chegar nessa equação aqui, ó. 100 dividido, tira o mínimo, né? 100, então 100 dividido por 10 dá 10, 10 vezes Vx menos 24. 100 dividido por 5 dá 20, vezes Vx menos 0. 100 dividido por 2, 50, vezes Vx menos 4. Então você vai chegar nessa equação. Chega nessa equação e estabelece o valor de Vx, que dá 5,5 volts. Bom, então estabelecemos aqui o valor de Vx, tá? E anteriormente nós tínhamos determinado aqui, ó, I1, I2 e 3. Então, se eu substituir o valor de Vx aqui, ó, que eu tirei dessa equação, né, aplicando a lei de Kirchhoff, eu consigo determinar os valores de I1, I3 e I2, certo? Então, I1 é Vx menos 24 dividido por 10. Substitui o valor de Vx, aí vai dar 5,5 menos 24 dividido por 10. Deu 1,85 amperes. Mas observe que deu um valor negativo. Qual é o significado desse valor? Desse sinal negativo. Isso significa, pessoal, que a corrente I1, significa que a corrente I1 está no sentido inverso ao que foi convencionado. Tá? Nós convencionamos que a corrente I1, se vocês olharem aqui, ó, estava indo nessa direção, do Vx para 24 volts. Mas como nós determinamos aqui, ó, que o sinal é negativo, chegamos ao resultado que o sinal é negativo, tá? Essa corrente 1, ela vai no sentido contrário. Ela vai ser do 24 em direção ao Vx. Sempre quando nós aplicarmos esse método, né, e chegarmos a sinais negativos de corrente, significa que a corrente ela está
no sentido contrário ao que foi estabelecido inicialmente, ao que foi convencionado inicialmente. E 2 vai ser Vx menos 0 sub 5, substituindo, você vai ter 5,5 menos 0 dividido por 5, vai dar 1,1 amperes. E 3, Vx menos 4 sub 2, é igual a 5,5 menos 4 sobre 2, que dá 0,75. Então, observe, 1,1 mais 1,1 mais 0,75 vai dar quanto? 1,85, que é o que afirma a lei de Kirchhoff. Então, ó, observe que os sinais aqui, ó, deu tudo positivo, ó, positivo, positivo. Significa o quê? Que o que foi convencionado está de acordo com o que foi encontrado. Então, ó, você vai ter 1,1 com 1,85 amperes, você vai ter a corrente 1 com 1,85 amperes, vai ter a corrente 2, que é 1,1 amperes, e tem a corrente 3, que é 0,75 amperes. Então, observe que a notação que nós estamos utilizando é aquela notação, né, onde eu estabeleci o GND, o terra, né, e fui estabelecendo os valores de tensão ao longo do circuito. Ah, sim, esqueci de anotar aqui, 5,5 volts, que é o Vx, né. Mas nós também podemos, né, escrever o circuito na sua forma original, né, na forma convencional, que é essa daqui, né. Então, nós vamos ter 24, tem a corrente 1 aqui, corrente 3 aqui, corrente 2 aqui, e aqui 5,5 volts. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Isso aí é o exemplo de LKC. Tá ok? É isso aí.